O século XIX foi um século de muitas inovações, principalmente nos campos políticos, econômicos, sociais e culturais. A burguesia liderou inúmeras revoluções que foram capazes de romper com os padrões e consolidar o capitalismo como sistema econômico. Podemos citar como principais revoluções burguesas a Revolução Anglicana, revolução na qual o lucro deixou de ser condenado, abrindo assim caminho para a consolidação do capitalismo, além de destituir o modelo absolutista do poder. A famosa Revolução Francesa, que revolucionou principalmente os valores da época, e a Revolução Industrial, que influenciou fortemente o século seguinte. O século XX foi um século de profundas mudanças dentro da sociedade. A modernidade trouxe para a vida humana um tom de velocidade, inovação e ruptura. O avanço da tecnologia maravilhava aqueles que dela usufruíam. Porém, foi um século de profundas conturbações. Na virada do século XIX para o século XX, a Europa vivenciava um clima de ruptura com seu passado, tanto cultural quanto artístico. Era uma época de tensões, pré-Primeira Guerra Mundial e pré-Revolução Russa. Sendo assim, os artistas expressavam suas tensões emocionais por meio das criações artísticas e da literatura. No Brasil, diversos artistas mantinham contato com os ideais europeus, como Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Porém, nem todos esses artistas se tornaram modernistas, mas todos aderiram ao movimento futurista. Dentre esses artistas estava Anita Malfatti, que estudou na Europa e voltou para o Brasil nesse período conflituoso. Com a volta para o Brasil, Anita realizou uma exposição de quadros expressionistas, sendo muito criticada por Monteiro Lobato, um dos principais jornalistas da época. Em seu artigo, Monteiro chamou-a de louca e ridicularizou suas obras. Após o artigo, uma série de revoltas contra os quadros de Anita aconteceram, fazendo com que diversos artistas como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Villa-Lobos, de Cavalcante, entre outros, criassem a Semana de Arte Moderna em 1922. A Semana de Arte Moderna ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo, tendo como objetivo mostrar as novas tendências artísticas que já vigoravam na Europa. São Paulo dos anos 20 era a cidade que melhor apresentava condições para a realização de tal evento. Tratava-se de uma próspera cidade que recebia grande número de imigrantes europeus e modernizava-se rapidamente, com a implantação de indústrias e reurbanização. Era uma cidade favorável a ser transformada num centro cultural da época, abrigando vários jovens artistas. Ao contrário, o Rio de Janeiro, outro polo artístico, estava impregnado pelas ideias da Escola Nacional de Belas Artes, que defendia o academicismo. Porém, a semana, como toda inovação, não foi bem acolhida pelos tradicionais paulistas, e a crítica não poupou esforços para destruir suas ideias, em plena vigência da República Velha, encabeçada por oligarquias cafeeiras e pela política conservadora que então dominava o cenário brasileiro. Durante uma semana, a cidade entrou em plena ebulição cultural, sobre a inspiração de novas linguagens, de experiências artísticas, de uma liberdade criadora sem igual, com consequente rompimento com o passado. Novos conceitos foram difundidos e despontaram talentos como os de Mário e Oswald de Andrade na literatura, Victor Brecht na escultura e Anita Malfatti na pintura. De acordo com o catálogo da mostra, participavam da semana os seguintes artistas: Anita Malfatti, Di Cavalcante, Zina Aita, Vicente do Rego Monteiro, Ferrinac Inácio da Costa Ferreira, Ian de Almeida Prado, John Graz, Alberto Martins Ribeiro e Oswald Goeldi, com pinturas e desenhos. Havia escritores como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Sérgio Milete, Plínio Salgado, Ronald de Carvalho, Álvaro Moreira, Renato de Almeida, Ribeiro Couto e Guilherme de Almeida. Na música estiveram presentes Villa-Lobo, Guiomar Novaes, Hernani Braga e Frutuoso Viana. O principal legado da Semana de Arte Moderna foi libertar a arte brasileira da reprodução nada criativa dos padrões europeus e dar início à construção de uma cultura essencialmente nacional. A Semana de Arte Moderna mudou o rumo das artes e do pensamento brasileiro. O Brasil já era independente há 100 anos e ainda não conseguia criar raízes profundas a respeito de sua identidade. Personalidades da pintura e escultura, poesia e música buscavam um caminho de livre expressão. Nessa década de 20, vem o público no movimento antropofágico, carregado de ideias e pregando uma literatura livre sem métodos. O principal foco de descontentamento com a ordem estética estabelecida se dava no campo da literatura, e da poesia em especial. Exemplares do futurismo italiano chegavam ao país e começavam a influenciar alguns escritores, como Oswald de Andrade e Guilherme de Almeida. A jovem pintora Anita Malfatti voltava da Europa trazendo a experiência de novas vanguardas. Em 1917, realiza a que foi chamada de primeira exposição modernista brasileira, com influências do cubismo, expressionismo e futurismo. A exposição causou escândalo e foi duramente criticada.
A semana não foi tão importante no seu contexto temporal, mas o tempo a presenteou com um valor histórico e cultural talvez inimaginável naquela época. Não havia entre seus participantes uma coletânea de ideias comum a todos. Por isso, ela se dividiu em diversas tendências diferentes, todas relacionadas principalmente ao movimento antropofágico. Uma curiosidade. No dia 17 de fevereiro, Villa-Lobos fez uma apresentação musical. Entrou no palco calçando num pé um sapato e em outro um chinelo. O público vaiou, pois considerou a atitude futurista e desrespeituosa. Depois foi esclarecido que Villa-Lobos entrou dessa forma, pois estava com um calo no pé.